Vamos dizer que Pacificador foi aquela série que, de primeira vista, ninguém pediu, né? Vocês concordam? Pô, o que ia fazer uma série daquele personagem que todo mundo odeia e a maioria nem conhece, assim? Pois é, então não julgue o livro pela capa, porque o James Gunn é o cara com a capacidade de fazer você odiar um personagem em uma produção e logo depois ele cria uma série sobre aquele mesmo personagem e no final faz você amar ele. Como é que pode? Enfim, e a série foi essa que ninguém pediu e ela acabou se tornando uma das melhores do gênero. Que coisa, né? E hoje a gente vai falar do primeiro episódio da segunda temporada de Pacificador, né, galera? Roda a vinheta. Galera, e vamos começar logo pela nova abertura da série. Sendo bem sincero, é uma abertura muito boa, né? Mais intimista, menos divertida, com uma letra mais depressiva. Só que é aquela coisa, eu acho que era bastante difícil superar a abertura da primeira temporada, que virou até uma brincadeira entre os fãs, as pessoas dançavam durante a abertura, faziam um monte de coisa, e realmente era muito legal, né? Só que essa aqui da segunda, ela é facilmente pulável. Diferente da primeira, eu acho que ela também tem uma coreografia que não combinou muito com a música, mas enfim, é uma boa abertura no fim das contas. Já no começo a gente já tem toda uma recapitulação do que aconteceu anteriormente na série, e só por aqui a gente já tem uma ideia do que é, o que não é canônico, e o cânone do universo DC, ele foi meio que indiretamente explicado. Então no fim a recapitulação ficou assim, ela definiu que a gente está no universo DC desde o início, a primeira temporada se passa no DCEU e a segunda se passa no DCU, e essa é a nova linha do tempo, onde a maioria dos eventos passados continua igual, só que tem algumas pequenas mudanças. Ou seja, toda a primeira temporada praticamente é canon, só que com algumas alterações pequenas. A gente tem, por exemplo, a Gangue da Justiça no lugar da Liga da Justiça, na nova linha do tempo. A Liga nem existiu, né? Então, na formação a gente tem o Superman, a Supergirl, o Guy Gardner, a Hawkgirl e o Mr. Terrific. Mas vale lembrar que o Superman e a Kara não fazem parte da Gangue da Justiça, só que eles são meio que simpatizantes, eles ajudam de vez em quando. Isso foi confirmado pelo próprio James Gunn. Enfim, a gente descobre então que o que é canon pelos flashbacks, e a gente vê que toda a primeira temporada continua valendo, exceto por essas pequenas mudanças. E aí, logo em seguida, a gente tem uma entrevista de recrutamento para a Gangue da Justiça, que é financiada por ninguém mais, ninguém menos que o Maxwell Lord, que é o bilionário, que é dono da Lord Tech, que fez a primeira aparição dele, inclusive, no universo DC, em Superman. E aí, na cena, a gente vê o Pacificador participando dessa entrevista, e na sala tá lá o Maxwell Lord, que no caso é interpretado pelo irmão do James Gunn, o Sean Gunn, e então o Guy Gardner e a Hawkgirl estão do lado dele. E cara, coitado do Pacificador dessa entrevista, né? Porque o cara se abriu de verdade, tentando mostrar o que ele queria fazer alguma coisa certa, né? Enquanto a Gangue da Justiça só tirava a onda da cara dele. E aí o Guy, então, solta que a maior habilidade do Pacificador é chupar rola. Olha só, confesso que eu ri nessa parte, mas o que eu achei foda é que tivemos um Guy PG-13 em Superman, e um mês depois a gente já tem um Guy Rated R, né? Que é em Pacificador. Isso é muito bom. E em Lanterns, eu acho que a gente vai ter ele soltando bastante palavrão e bem incisivo também. No episódio a gente tem duas cenas de ação muito legais, que são muito bem dirigidas, inclusive, pelo nosso querido James Gunn. A primeira a gente tem a Emilia Harcourt em um bar, contra os caras que estavam lá. E a cena é bem legal, tem uma coreografia bem bacana mesmo. E a Jennifer Holland manda muito bem. E é interessante que a Harcourt está tão fodida da vida que ela já tá no modo foda-se pra tudo. E tem um momento em que ela se escora na mesa de sinuca e parece até que ela pensa, foda-se. E aí ela pega uma bola de sinuca e mete na cara de um cara, tira um bastão e começa a bater em todo mundo do bar. Ela acaba apanhando, né? Porque ela tá em uma grande desvantagem, mas a cena é muito maneira. A outra cena que temos também é muito bacana, e essa já acontece já no finalzinho do episódio, pra terminar de jeito bem foda. Que é quando o Pacificador da Outra Terra aparece pra chegar e lutar contra o Pacificador do DCU. A cena nem chega a ser bem uma luta de verdade, é mais o Pacificador do DCU fugindo do outro, porque ele tava sem traje e sem nenhuma arma, né? Mas ainda assim, a cena é muito top, sério. Tem uma coreografia muito legal. E no fim, o Pacificador do DCU acaba matando acidentalmente o Pacificador da Outra Terra. Assim a gente já percebe que, como foi mostrado no trailer, ele vai assumir a vida do Pacificador da Outra Terra, né? Então, sei lá, não acho que ele não tem um descanso, né, cara? Porque matou o irmão quando era criança, acidentalmente, claro. Além disso, na temporada passada ele já matou o próprio pai e agora ele matou a si mesmo, de outra realidade, em legítima defesa também. Cara, e o cara é pacificador, mas ele não tem paz, né? Aí é foda. Cara, e não tem como deixar de falar daquela cena polêmica, né, do surubão. Sim, não é exagero, não é brincadeira. É literalmente uma suruba na casa do Pacificador. E todo mundo pelado, homens, mulheres, mostrando tudo, sem pudor nenhum. James Gunn pirou nessa cena. Então, se for assistir com a família e amigos, já esteja ciente
que essa cena pode gerar um desconforto aí. Isso acontece no minuto 23, pra quem quiser saber. E esse momento foi basicamente o Hero Gasm da DC, né? Foi a coisa mais explícita que o James Gunn já fez. E se o Gunn dirigisse um episódio de The Boys, acho que o fandom ia à loucura, de tão bom que ia ser esse episódio. Mas enfim, um detalhe interessante aqui, a gente percebe que o pacificador, o Chris, ele tá tão depressivo que ele nem participa da suruba. Tá todo mundo lá na festa e ele tá meio, sei lá, desligado, triste. Isso só reforça o quanto ele tá afundado a ponto dele fugir da vida dele na Terra, normal, principal, e querer ir pra outra dimensão, né? E agora vamos comentar alguns detalhes interessantes sobre o episódio. Primeiro, a aparição da Coelha Branca, interpretada pela Bray Noel. A Jaina Hudson é uma criminosa de Gotham City, pra quem não sabe, ó. E os poderes dela incluem a capacidade de duplicar o próprio corpo físico. Ela aparece chorando depois que a entrevista dela com a Gangue da Justiça foi um desastre. E Lex Luthor foi mencionado na série. A Sacha Bordeaux mencionou que a Argus está em alerta máximo sobre anomalias interdimensionais, desde o acidente de Luthor, onde o Lex causou uma fenda dimensional em Metrópolis. O Flag até menciona que vai visitar alguém na prisão, então será que é o Lex Luthor? Ou alguém do comando das criaturas? Enfim, descobriremos nas próximas semanas. E o Cleve Stormlight apareceu de novo, que foi o apresentador do telejornal Sphere, que apareceu em Superman. Ele retornou então ao DCU. Ele foi, pra quem não lembra, aquele âncora que entrevistou o Pacificador naquela participação especial dele no Superman. A gente teve também a presença de Meta-Humanos. As notícias da Sphere dizem também que houve inúmeras fugas de Meta-Humanos de Belle Reve e Arkham. Isso se conecta diretamente ao universo DC mais amplo, onde a Waller começou a usar monstros para a Força-Tarefa M, que é a Creature Commandos. E é dito que isso levou um caos ainda maior entre os Meta-Humanos. Então vamos ver as reverberações disso, talvez nos próximos episódios ou quem sabe até em próximas produções do DCU. E agora um pouquinho sobre a dimensão alternativa que o Pacificador visita, né? A gente tem que o irmão do Pacificador tá vivo nessa dimensão, o irmão que ele matou quando era criança, e o pai dele também tá vivo. E ele não é mau, aparentemente, né? E ambos o amam e são super-heróis que lutam pelo bem e são conhecidos como Trio Top. Então vamos ver o que vai acontecer, parece ser um mundo perfeito, né? A gente vê também na casa do pai do Pacificador, da outra dimensão, vários jornais mostrando esse top trio, né? Trio Top, salvando pessoas no jornal The Evergreen Sentinel. Pra quem não sabe, é a cidade do Pacificador, onde ele e o Vigilante moram. E também, por coincidência, já foi a casa, por um breve período dos anos 70, do nosso Lanterna Verde querido, o Hal Jordan. Um período que ele deixou o emprego dele em Coast City na Ferris Aircraft. Pra quem deixou passar despercebido, na cena em que falam que o Pacificador da outra dimensão não estava na cidade, eles citam que o Pacificador foi pra Bloodhaven, que pra quem não sabe é uma cidade muito importante no núcleo aí do Homem-Morcego, que é a cidade tradicional do Asa Noturna, que é o primeiro Robin, Dick Grayson, né? E a gente teve uma menção também ao Rainbow Creature, sendo mencionado como um dos vilões que o Trio Top derrotou. E, inclusive, pra quem não sabe, é um vilão do Batman, que apareceu primeiro na América do Sul. Esse vilão tem umas cores vivas, tem todo o espectro do arco-íris nele, né? Por isso o nome Rainbow. E ele tem um poder pra cada cor. Então, basicamente, o vermelho é pra geração de fogo, azul pra congelamento, amarelo, vaporização, etc. Tivemos também uma referência ao Ultra Humanoide, que foi mencionado. Ele é um dos primeiros vilões de Superman. Para quem não sabe, ele nasceu pela primeira vez em 1939, olha só. E ele possui um intelecto genial, telepatia, telecinese. Na matéria do jornal, é dito que o Trio Top também derrotou ele. Olha só, hein? Parece que eles parecem ser bem fodões aí nesse universo. Galera, eu achei esse episódio muito bom, para um primeiro episódio mesmo, e pra mim tá no mesmo nível da primeira temporada. Eu digo isso com propriedade, porque eu já vi a série umas 2 vezes, então pra mim foi um bom começo. Eu acho que essa temporada vai ser muito doida, e esse episódio foi só a semente da loucura que ainda vai crescer muito nos próximos capítulos. Então começou bem, uma ação, um drama, uns cameos, loucura, enfim. Tá um bom primeiro episódio, um primeiro episódio de respeito. Pra mim é um 8 sólido. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo que a gente vai cobrir toda essa temporada. Comenta aí o que você achou dos episódios e compartilha com aquele seu amigo nerd. Lembrando que os episódios vão ser lançados um por semana, sempre às 22 horas na HBO Max. A temporada começou agora, em 21 de agosto e vai até 9 de outubro. É isso. Até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia e tchau!